E a nossa convidada é a Desirê. A Desirê, gente, nos espera lá em Santo André. A gente vai conversar com ela agora. Mas antes, deixa eu te contar. A Desirê é filha do seu Vladimir e da dona Adriana. Ah, e ela é neta da dona Cira também. Tá tudo em família aqui, viu? Oi, minha querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Que lugar bonito que você tá, Desirê. Obrigada, é uma honra poder estar participando do seu programa. Pra gente também, viu? Vamos combinar? Opa, vamos lá. Vamos combinar que agora você vai me contar a sua história, que está inserida numa família de artista, né? Exatamente. Meu pai, ele trabalha com serralheria artística, né? E a minha mãe sempre foi apaixonada por artesanato. E desde quando eu era criança, ela me incentivava para eu estar fazendo com ela e tudo mais. E daí, de repente, ela já fez vários tipos, né, de artesanato, bordado, pintura em tela. E ela começou a se apaixonar por pintura country, né, pintura em MDF em geral. E então ela resolveu fazer aula num ateliê aqui perto e eu fui a algumas aulas com ela e acabei gostando bastante. Você já tinha jeito para isso? Pois é, já. Eu sempre gostei, né, por conta da minha mãe. E ela também, quando ela conheceu a pintura no MDF em si, ela se familiarizou mais. Então, meu pai já tinha intenção de abrir uma loja e a gente começou aqui na garagem de casa. Não tá fácil empreender não, hein, Desirê? Então. Aí ela resolveu começar a dar aula aqui, né, de tanto as pessoas verem as peças dela, gostarem. E daí ela falou, por que não dar aula, né? E começou, então, a dar as aulas, e aí começou a fazer encomendas, atender na loja, e daí o espaço ficou pequeno e eles ampliaram a loja, né? Onde você está no momento? Aqui hoje seria a garagem da minha mãe, né? Aqui é o ateliê. Aqui é o espaço onde a gente dá aula hoje mesmo, a mesa de aula. E daí a minha avó também começou a dar aula de arte francesa, que ela também sempre foi apaixonada por artesanato, também fez coisas a vida inteira relacionado à arte. A minha avó, ela começou a se apaixonar também pela arte francesa e ela, com o jeitinho dela, ela criou um jeito da arte francesa ficar ainda mais linda. Então, assim, o movimento que ela traz é uma coisa bem diferenciada das artes francesas por aí. Para quem não conhece, gente, arte francesa é uma técnica muito bonita, muito trabalhosa também, onde as pessoas fazem quadros, fazem peças e elas vão assim compondo um 3D, 2D. Tô falando certinho, Desirê? Isso mesmo, na verdade são 5 dimensões. Sim. 5D? 5D. Olha! E o papai, então, serralheria artística. Você tem alguma peça aí que ele faz que você possa mostrar pra gente? Tenho sim. Aqui, ó, é uma peça que ele fez. É um raminho bem delicadinho para decoração em parede. É tudo feito com pintura eletrostática, né, para não desbotar. É bem bacana o trabalho dele, olha que lindo. Nossa, bonito mesmo, viu? Parabéns aí pro seu Vladimir. Obrigada. E a dona Adriana, o que ela faz? A minha mãe faz pintura em MDF, né? Pintura em madeira de demolição. Na verdade, pintura em tudo, né? Janela de demolição. Então, ela é voltada para a pintura. E daí ela começou a fazer a pintura country. E com o passar do tempo ela começou, na verdade ela já era apaixonada por coisas da natureza, assim, né? Então ela começou a assistir vídeos sobre jardinagem e tudo mais e começou a fazer umas peças para decorar o jardim dela. Então ela começou a pintar em pedaços de madeira, tudo, e fez muito sucesso. Que bom! Então era só uma casa de vocês? Era só o talento guardadinho aí. Daqui a pouco a garagem foi virando espaço para artesanato. Isso. Agora vocês dão aula e me contaram que muita gente chega de um jeito nesse espaço e sai de outro. É verdade. O artesanato tem funcionado como terapia para muitas pessoas. A gente foi notando, com o passar dos 9 anos que eu estou dando aula, que todas as alunas chegavam aqui toda coadinha, né, reprimidas. E no final da aula, elas começavam a ficar um pouquinho mais, tomar um cafezinho. E eu fui conversando com cada uma delas e descobri que a grande maioria, chega a ser 99,8% das minhas alunas,
começaram por conta da depressão e crise de ansiedade. Então, o artesanato foi ajudando essas pessoas a estarem melhorando, se sentirem mais calmas. Desirê, como que vocês estão fazendo nesse tempo, né, que está pedindo que a gente tenha um certo isolamento? Como que você está conseguindo dar esse apoio, né, esse apoio terapêutico e também ensinar as técnicas? Então, a gente está com um número reduzido de alunas, né, e num espaço maiorzinho aqui, entre uma e outra. Agora me diz uma coisa, sendo professora, né? O que você sente assim quando as pessoas contam um pouco da sua história, das suas dores? Inicialmente, né, eu achava assim, estranho, eu não tinha essa percepção, por conta até da minha idade. Geralmente as minhas alunas, a maioria são mais velhas do que eu, e vinha contar, né, sobre a vida pessoal, me pedir conselhos. Então eu comecei a falar, caramba, né, pra mim. E depois eu comecei a notar a importância disso. E eu falo que assim, eu creio que eu sou instrumento hoje usado na vida das pessoas, né? Instrumento de Deus para estar abençoando essas pessoas. É a única explicação que eu tenho. Ah, que lindo isso, viu? Dá só um minutinho para mim. Gente, como eu fico feliz quando eu escuto frases como essa, né? A gente pensa que é uma técnica, que é um trabalho, que é uma peça que você vai aprender, mas às vezes não. Às vezes Deus quer falar com a gente, viu? E coloca essas pessoas queridas, assim como a Desirê e toda a sua família. Nossa, bom demais, né? É uma delícia. Artesanato é tudo de bom. Agora vamos fazer o seguinte. Dá um tour aí no seu espaço, porque minha amiga, fiquei com vontade de ver mais coisas, viu? Agora me diz uma coisa, trabalhar em família, apesar de ser um trabalho tão abençoado assim, às vezes dá alguns probleminhas. Que dica que você tem para amenizar assim aqueles dias mais difíceis do trabalho em família? Então, a gente é realmente engraçado, né? A gente até brinca, fala, a gente se pega, mas a gente se ama e todo mundo tá sempre junto. E é uma realidade. Porque às vezes você fala, não, isso daí não tá legal. Ah, mas eu gostei de fazer assim. Um dá uma opinião, outro dá outra. E no final é legal porque tudo dá certo, né? A gente acaba se unindo e todo mundo trabalhando nesse ramo. Às vezes você vai captar um cliente, né, que quer uma coisa e daqui a pouco vê que aqui tem tudo e começa, né, consegue, assim, associar tudo ali. Vai acalmando, né? Acalma os ânimos aí, no final dá tudo certo, né, Desirê? Dá, é verdade. Como que você vê, você disse que você é tão novinha assim, mas como que você vê o crescimento do artesanato no nosso país em tempos tão difíceis? Olha, eu vou te falar por experiência própria e por todos os depoimentos que eu ouvi de outras artesãs, que em crise, na pandemia, quando começou a pandemia, o artesanato aumentou a procura, as vendas. Por quê? Primeiro, é uma coisa assim, todo mundo começou a ficar em casa, todo mundo começou a querer organizar suas coisas, então começou a encomendar lá sua caixinha, né? Então todas as artesãs que eu conheço que estavam até meio paradinha começaram a trabalhar, inclusive minhas alunas. E as pessoas que começaram a perder o emprego, começaram a fazer inclusive máscaras, assim, reinventar para poder estar vendendo, para poder estar conseguindo ali uma ajuda financeira, né, um extra. E isso foi muito importante. Então, assim, mesmo em tempo de crise, eu falo que é Deus que agiu dessa forma na vida, né, de todo mundo que trabalha ali com artesanato. Isso foi uma bênção, porque a gente conseguiu se reinventar. E é tão difícil para nós que somos artesãos, né, que trabalha por conta, não tem assim uma renda fixa, numa época de crise. Até minha mãe falou, gente, como que vai ser com essa pandemia toda? Eu falei, mãe, vamos confiar em Deus, vai dar tudo certo. E realmente Deus nos surpreendeu. É mesmo, né? Deus sempre faz a parte dele, a gente precisa fazer a nossa. Criatividade sempre, né? Isso mesmo. Outra coisa que eu gostaria de saber, sonhos, planos para o futuro? Olha, eu falo assim, que hoje meu sonho é ter um ateliê, uma casa, que fosse um ateliê do tamanho de uma casa, que eu pudesse estar usando todos os espaços. Não pretendo parar nunca com isso, que isso é uma coisa que faz bem, e trabalhar com o que a gente gosta é muito legal. Isso é um privilégio mesmo, quem trabalha com o que gosta. E meu sonho é esse,
assim, de repente levar tudo isso para mais pessoas e mais pessoas possíveis, né? Agora me diz uma coisa, por que gameleira? Então, quando o meu pai começou com a serralheria artística, a minha mãe e eu começamos a pensar em nomes. E daí ela que começou com esse, ela falou, olha, gameleira é uma árvore. E é uma árvore que tem raízes fortes, né? Como o trabalho dele também tem madeira, né? Ferro e madeira, ela falou, olha, é da natureza, né? O nome gameleira. Eu falei, tem que ter Brasil, porque eu sou patriota, tem que falar que é do Brasil. E daí ficou Gameleira Brasil e eu criei nosso logo e até hoje já tem 12 anos aí. Coisa boa, eu tô vendo aí atrás de você, tem gameleira aí, não tem? Tem. Olha Tem que gracinha, essa é a nossa peça que é o carro-chefe, que é a nossa gameleirinha que a gente criou aqui no nosso ateliê. Olha que peça linda. Flores coloridas trazendo essa beleza pra gente, né? Isso. Agora, já passeamos, conhecemos a sua história, conhecemos muitas dicas, vimos a presença de Deus aí juntinho de vocês. Vamos fazer o seguinte? Amém. Você pode dar uma aula pra gente? Vamos lá. Que peça que você vai nos ensinar? Então, é uma casinha, né, de madeirinha rústica e a gente vai estar ensinando a fazer esse trabalho, tá? A gente escolheu uma peça simples, por quê? Isso daqui abrange todo tipo de público. As pessoas que têm menos condição de estar fazendo e têm vontade, pode também estar conseguindo acompanhar nossa aula e fazer sua pecinha. Ok, então, é com você. Vamos lá. Então, pessoal, hoje eu trouxe essa casinha, tá? Que você pode estar usando uma madeira que você tem na sua casa. É uma forma bem simplificada de estar fazendo o artesanato. E eu fiz o risco, você pode estar usando o risco da internet, você pode estar desenhando à mão livre, para você ver que é uma coisa bem simples mesmo de fazer. Para fazer a portinha, eu utilizei esse pedaço de metal que eu tenho aqui, que já é no formato da portinha, e fiz o desenho dela, tá bom? Os galhos à mão livre, vou chegar bem pertinho para dar para ver melhor. Aí eu desenhei o lustre, a mão livre também e um vasinho, que basicamente é isso pra gente estar começando a nossa pintura. E eu vou começar então pintando a porta, tá? Eu vou utilizar um pincel chato tamanho 10 e eu vou usar um tom de azul, tá bom? Ele é um azul mais acinzentado e eu vou estar pondo aqui pra gente estar começando a pintar a nossa portinha. Agora a gente vai estar secando, tá? Pra dar a segunda demão da nossa portinha. Prontinho, agora mesma coisa da segunda demão. Agora a gente vai estar fazendo o batente da porta, tá bom? É uma moldurinha, eu vou fazer ela à mão livre também, vou usar um filete 00, tá bom? Pra gente estar contornando a nossa portinha. Na hora de carregar o pincel é importante tirar um pouco do excesso, não deixar, né, muito grosso, senão ele vai riscar grosso, tá? Então, sempre descarrega o pincel para deixar o traço mais fininho. Prontinho, a gente já fez o contorno, agora eu vou fazer um arabesco, tá? A mão livre, para desenhar, demarcar a parte de cima da portinha, para ficar mais charmosinha. Eu vou riscar antes com lápis, para a gente ter uma segurança da onde vai ficar centralizado, tá bom? Então, é um arabesco para cada lado. Prontinho, feito isso, agora eu vou fazer uma bolinha, tá? E um puxadinho para ser a nossa fechadura da portinha, ó, é uma bolinha. Ó, e agora eu vou puxar um risquinho assim, fininho, tá bom? Então essa é a nossa fechadura. Agora eu vou começar a fazer os galhos. Os galhos eu também vou usar o mesmo filete, tá? Que eu tava usando, o 00. E vou usar a tinta marrom escuro, mais
tem que dar uma diluída na água para ela correr melhor, tá? Não muito aguada, mas eu gosto sempre de molhar para ela ficar melhor pra gente estar trabalhando. E eu vou fazer a luz com nossa tinta marfim, tá bom? Então, eu vou começar a fazer o galho, o tronco e vou adicionando em cima a luz e vou dissolvendo para não ficar uma divisória, tá? A ideia é que ela seja fundida com a tinta de baixo. Pra nossa florzinha, eu vou estar usando esse pincel língua de gato, esse é tamanho 4, tá? Por que eu vou usar ele? Porque ele facilita na hora da gente estar fazendo a carga dupla, tá bom? Então a gente dá uma hidratada nele, aí molha metade no amarelo, tá? Um amarelo desse tom, e eu vou fazer metade no marfim. Aí a gente dá uma dissolvida assim, ó, que daí você já nota aonde vai ter a luz e a sombra da nossa florzinha. E aí a gente vai fazer o movimento. Conforme você vê que tá precisando de mais tinta, aí o processo é o mesmo, tá? Ele de ladinho e puxa. Enquanto termina de secar minha florzinha, a gente vai fazendo as folhinhas, tá? Eu vou pegar outra plaquinha aqui pra gente tá mostrando pra vocês. Eu vou usar um tom de verde, meio verde oliva, e um tom de verde abacate. Um verde assim, tá? Então, ó, eu faço nas pontinhas. Prontinho, agora eu vou fazer o miolo, tá? Das nossas florzinhas. Eu vou usar o próprio cabo do pincel, quem tiver pinta-bolinha pode ser também. Eu vou estar usando um tom de laranja, tá? E um marronzinho pra fazer uma sombrinha. E agora eu vou estar com um marronzinho, pegar e vou fazer uns batidinhos assim em volta do miolinho, tá? Só com a pontinha do pincel. Acabando os miolinhos, agora eu vou estar fazendo, com o cabo do pincel e a tinta amarela, uns pontinhos assim, como se fossem as florzinhas querendo nascer, tá bom? Pronto, o nosso galho tá finalizado. Agora eu vou estar passando aqui uma tinta cerâmica no nosso vaso, tá bom? Para pintar nosso vasinho, eu vou estar usando esse tom de cerâmica, com esse pincel tamanho 4 chato também, tá bom? Para estar dando a sombra e a luz no nosso vasinho, eu vou estar usando marrom claro aqui debaixo da borda. E aí eu venho descendo com a sombra aqui. E vou estar mesclando junto com o laranja. Para fazer a florzinha do nosso vasinho, eu vou estar batendo um pouquinho de verde, ó, claro com escuro, e um pouquinho de marrom, para dar uma escurecida, ó, para fazer como se fosse o fundo da nossa moitinha. Tiro bem o excesso
Ó, quanto mais escurinho você deixar, vai ficar mais legal pro nosso fundo aparecer, tá bom? Agora eu vou estar usando o filete 00, também as mesmas cores, o verde musgo, né, o verde oliva e o verde abacate. E aí, eu vou estar fazendo esse jeitinho aqui, ó, para um lado e para o outro. Para fazer as florzinhas, eu vou estar usando um tom de rosa, tá bom? É 4 bolinhas bem pequenininhas e o miolinho, também com a ponta do pincel. Eu desenhei esse lustre à mão livre, eu vou estar passando então preto, tá? Aqui no contorno do ferro dele. E dentro eu vou estar iluminando com o amarelo bebê. Primeiro a gente começa com a parte interna da luz, tá? Então, vou usar primeiro o amarelo claro, já tá fazendo a parte de dentro. Pra pintar dentro, eu vou estar usando o pincel chato, tamanho 4 também, tá bom? Agora eu vou estar fazendo a nossa graminha e para isso eu vou continuar com o pincel, tá? 00, filete e as tintas verde abacate e o verde oliva que eu usei, tá? Essa parte é bem tranquila. A gente usa primeiro o verde oliva e vem de baixo para cima na peça, puxando os fiozinhos da nossa graminha. Agora, para finalizar, a gente vai estar fazendo só uma florzinha do campo na frente e 2 de cada lado, que é bem facinho de fazer. É com a tinta branca e o pincel filete também, tá? O 00. A gente molha a pontinha e dá uma aguadinha primeiro, né? Para absorver um pouco branco. É só uma marcadinha no pincel, ó. E o miolinho que eu vou estar fazendo também é com laranja, carimbando o cabo do pincel e fazer o cabinho dela. Prontinho, essa é a nossa peça, tá? Tá finalizada. Amiga, parabéns, viu? Parabéns pra você, pro paizão, pra mamãe, pra vovó. Peraí, tem o seu irmão também, não falei dele. Meu irmão é o meu irmão mais velho, ele trabalha aqui com a gente e faz corte a laser. Então essa arvorezinha que eu mostrei, a máquina dele que corta, que faz os cortes, personaliza, né, com nomes as nossas caixas e tudo mais. Não sei se você já viu essa frase, mas diz assim, olha, família que reza unida permanece unida. Agora a família que reza unida, ainda faz artesanato unido, meu filho, é muito abençoada. Amém! Adorei conversar com você. Agora eu tenho uma notícia para te dar que eu acho que você ainda não sabe. Foi o primeiro programa de artesanato que você participou? Sim, o primeiro programa na televisão. Então, querida, eu sou sua madrinha a partir de agora. É uma brincadeira que eu faço sempre, viu? Então, ó, mais uma afilhada aí, muito sucesso para você e para sua família, tá bom? Amém, tchau, viu? Tchau, querida. Um beijo, fica com Deus.